Boa tarde, governador. Bem-vindo à CNN. Obrigada pela gentileza da entrevista. Boa tarde, o prazer é meu de poder conversar com todos aí da CNN. Vamos esclarecer então para a população, principalmente para a população da Bahia, o que acontece a partir de agora, né? Primeiro, o que fez com que o governo decidisse tomar essas medidas um pouco mais restritivas do que já vinha adotando e o que muda a partir de agora? Quais são as principais alterações nesse decreto? Olha, até sexta-feira o decreto que começou, na verdade, a valer a partir de sexta, ele impunha uma restrição de funcionamento das atividades a partir das 22 horas até 5 horas da manhã. Infelizmente, como eu já havia anunciado previamente, caso os números continuassem subindo, nós teríamos que ampliar as restrições. Então, hoje, estamos anunciando que a partir de amanhã, a partir das 20 horas, estão suspensas todas as atividades não essenciais e industriais, que estão excluídas do decreto, e também o funcionamento de bares e restaurantes no modelo presencial só será permitido até às 18 horas. Com isso, nós buscamos crescer uma rápida e acelerada contaminação e ocupação dos leitos, que já passa de 80%, e temos mais de 10 hospitais do estado com ocupação de 100% dos leitos de UTI. E olhe que no dia de hoje nós estamos com mais leitos de UTI funcionando do que no pico da pandemia, como quando tínhamos todos os leitos disponíveis funcionando. Hoje já temos mais leitos do que tínhamos naquela época, em julho, e infelizmente a doença continua no ritmo muito acelerado, crescendo não só a demanda nas UPAs, nos hospitais, mas também crescendo o número de óbitos relatados por dia, que hoje está acima de 60 óbitos por dia. Governador, a que o senhor atribui esse aumento nos números? É também ao desrespeito das medidas sanitárias e também à circulação da variante do coronavírus no estado? Sim, primeiro, é evidente o desrespeito, junto com um certo cansaço de parte da população das medidas de restrição ao convívio social. Muita gente deixou de utilizar máscara. Infelizmente, temos tido óbitos de pessoas que estão morrendo em casa sem sequer procurar um médico. Talvez sejam pessoas que tenham acreditado no presidente da República que essa doença é só uma gripezinha e resolveram se curar em casa com chá de limão, ou com alho, ou com outros medicamentos caseiros. E fica aqui, eu faço questão de demonstrar aqui minha indignação. Eu quero deixar uma pergunta no ar. Quantas mortes ainda serão necessárias para a Anvisa autorizar a vacina que já está sendo aplicada nos Estados Unidos, na Europa e em vários países? Eu não consigo entender até quando o país ficará refém desta instituição chamada Anvisa, que ainda não autorizou o uso de vacinas, mesmo vacinas que já estão sendo aplicadas nos Estados Unidos, exemplo da Pfizer, da Moderna, que estão sendo aplicadas na Europa, que estão sendo aplicadas em dezenas de países, como a Sputnik e a vacina indiana. Eu quero me perguntar se 244 mil mortes não são ainda suficientes para a Anvisa se posicionar. Eu estou curioso em saber quantas mortes ainda serão necessárias no Brasil para que a Anvisa resolva autorizar as vacinas que os Estados Unidos, que a Europa, que dezenas de países já estão utilizando há meses. É inadmissível, incompreensível essa tamanha insensibilidade e essa tamanha burocracia e lentidão da Anvisa. Vidas estão sendo perdidas todos os dias e eu não consigo entender a razão e a lógica da Anvisa demorar mais do que as agências europeias, do que a agência dos Estados Unidos e as agências de outros países. Quer dizer, talvez a Anvisa considere que a agência europeia se precipitou em liberar a Pfizer, se precipitou em liberar a Moderna, que os Estados Unidos se precipitaram. Eu gostaria de saber quando a Anvisa vai se sensibilizar com as mortes no Brasil e vai liberar as vacinas.
É bom o senhor até atualizar a gente também sobre o processo de vacinação na Bahia e eu queria pegar o gancho dos leitos também, né? Vacinação e leitos, que é importante, que eu sei que foi discutido em reunião recente com o Ministério da Saúde. Houve algum entendimento a respeito do pagamento dos leitos desabilitados pelo Ministério? Como é que está a situação na Bahia a respeito disso? O ministro garantiu que irá pagar todos os leitos que estão em funcionamento desde janeiro. Ele disse que apenas mudou o critério, ao invés de fazer o pagamento, que até dezembro o Ministério fez o pagamento assim que você abria o leito, ele efetivava o pagamento, ou seja, pagava no início do mês, pagava de forma antecipada. Ele disse que só mudou o critério e que pagará todos os meses que forem utilizados. Essa é a expectativa nossa, de que haja o pagamento de todos os leitos que estão funcionando desde janeiro e, é evidente, estamos confiando na palavra do ministro. Aí já desafoga um pouco a situação por aí, já ajuda? Olha, isso não tem sido o problema principal, porque nós arcamos até aqui com recursos do Estado, assim como nós temos, no limite, a possibilidade de comprar vacina com recurso estadual. Nós só queremos autorização para que essa vacina possa ser utilizada. Então, desde novembro, de setembro, outubro, que o laboratório Pfizer, que inclusive fez o teste da vacina aqui na Bahia, oferece vacina para ser comprada. Então, eu realmente, me desculpe a declaração de indignação, mas eu não consigo compreender o que passa na cabeça das pessoas da Anvisa. Quer dizer, uma vacina como a Pfizer, como a Moderna, que os Estados Unidos, que a Europa já está utilizando, a Anvisa ainda fica exigindo papel, mais papel, mais papel. E, enquanto isso, pessoas morrem, pessoas estão desesperadas atrás de leite de UTI e a Anvisa segue insensível, mesmo agências renomadas internacionais tendo aprovado estas vacinas. Então, o urgente, o necessário era que ampliássemos o leque de possibilidades de aplicar vacinas. Então, nós temos 4 que poderiam ser adquiridas imediatamente. Cito aí a Pfizer, a Moderna, a Sputnik russa e a vacina indiana. Então, temos possibilidade de adquirir, os estados querem adquirir essa vacina, basta a Anvisa ter um mínimo de sensibilidade com a vida humana. O que, em nome do povo da Bahia, eu peço à Anvisa que deixe de burocracia e tenha amor pelo povo brasileiro e libere as vacinas para a gente poder aplicar na população. Governador, o senhor fala aí de vários laboratórios, mas para a Anvisa decidir precisa do pedido de uso emergencial ou de registro definitivo também destas empresas, o que ainda não aconteceu. Estão ocorrendo várias reuniões das empresas com a Anvisa, que sim tem orientado quanto aos pedidos serem feitos. Agora, o senhor tem notícias, o senhor que conversa diretamente, principalmente com a Sputnik, com a Pfizer, tem notícias de que esses pedidos devem sair em breve para que aí sim a Anvisa possa dar uma resposta? Lembrando que amanhã mesmo o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, vai se encontrar com representantes da Pfizer e da Johnson & Johnson para tratar também desse assunto. Olha, eu fico me perguntando, deve haver um complô internacional de todos os laboratórios contra o Brasil, que a única agência que alega que não recebeu documentação, que não tem material suficiente para avaliar é a Anvisa. A agência dos Estados Unidos considerou que o material era suficiente e autorizou. A agência europeia considerou que era suficiente e liberou. Então, deve haver um complô de todos os laboratórios para nenhum deles entregar o material à Anvisa. Então, eu realmente não consigo entender e vou continuar demonstrando a minha perplexidade. Por isso, entrei no STF e pedi a liberação para que a gente possa utilizar essa vacina. Na minha opinião, eu tenho um velho ditado que aqui na Bahia a gente usa: quem quer fazer, procura uma forma. Quem não quer fazer, procura uma desculpa. Então, eu tenho que relembrar a todos que acompanham na CNN, no primeiro mês da pandemia, o ano passado, no primeiro mês, quando a pandemia estava começando, o estado da Bahia começou a medir a temperatura e aplicar testes de Covid no aeroporto de Salvador. Para quê? Para fazer o que todos os países do mundo estavam fazendo, monitorar quem estava chegando com Covid.
E nos 3 primeiros dias tivemos a possibilidade de identificar dezenas de pessoas que estavam chegando com Covid, fazer o teste e orientá-las a fazer a quarentena. O que fez a Agência de Vigilância Sanitária do Brasil, aquela que deveria cuidar da saúde, entrou na Justiça para proibir o Estado da Bahia de fazer esse monitoramento no aeroporto. Isso deve ser o único caso no planeta de uma agência que é para cuidar da saúde humana e entra na Justiça para impedir que um Estado subnacional possa monitorar. E a pergunta que na época eu fiz é, então por que vocês não fazem? Ah, porque nós não temos pessoal suficiente, mas vocês também não vão fazer. Então, esta é a Anvisa hoje no Brasil. Infelizmente, é a Anvisa que proíbe os estados e municípios monitorarem aeroportos e é a Anvisa que protela sem data, a passos de tartaruga e muita má vontade, a liberação de vacinas que os Estados Unidos estão utilizando, que a Europa está utilizando, e a Anvisa considera que ela ainda não está satisfeita com as informações para liberar a vacina. Eu realmente, em nome do povo baiano, quero demonstrar minha revolta, minha indignação e a falta de sensibilidade com a vida humana demonstrada por essa agência que deveria cuidar da vida das pessoas, deveria cuidar da saúde das pessoas e está cuidando talvez dos interesses da corporação, está cuidando da burocracia, mas não está cuidando, me desculpe, da vida humana. Tá certo. Obrigada pelas suas informações, esclarecimentos e apelos também aqui nessa entrevista para a CNN Brasil. Até uma próxima, governador. Um abraço, muito obrigado. Que Deus ilumine a alma e o coração dessas pessoas e tenha um amor pela vida do próximo. Fazer uns esclarecimentos aqui, que é importante a gente esclarecer que a Anvisa, sim, tem trabalhado bastante e na linha